Olá, meus queridos amigos, imaginem acordar na manhã do seu 70º aniversário, a casa silenciosa, o fiord lá fora pela janela, calmo e prateado sob a luz do início do inverno. Vocês passaram uma vida inteira construindo um lar, criando filhos, amando o marido em todas as tempestades e dias ensolarados. E hoje vocês pensam, eles se lembraram. Seu filho tem dado dicas há semanas, sorrindo um pouco largo demais quando liga, perguntando se você vai ficar em casa o dia todo. O coração de vocês treme com aquela velha e doce esperança. Uma festa surpresa. Depois de todos esses anos, eles estão fazendo uma festa surpresa para você. Vocês se vestem com cuidado, colocam o suéter azul macio que a filha deu de Natal no ano passado, escovam o cabelo prateado do jeito de sempre. A campainha toca. Risadas entram pelo corredor. Surpresa, eles gritam, e lá estão eles. Seu filho Lars com aquele sorriso largo, sua filha Sigrid segurando um bolo, seus netos correndo para abraços, balões balançando no teto. Vocês riem com lágrimas nos olhos, sentindo por um momento lindo que tudo valeu a pena, que o amor durou. Então seu marido BJRN, o homem que segurou sua mão por 45 anos, puxa você gentilmente para o lado enquanto os outros cantam. Ele não sorri. A voz dele é tão baixa que quase se perde no barulho. Liv, ele sussurra, algo não está certo. Olha isso. Ele vira o celular para você. A tela mostra um e-mail. De Lars. Para Sigrid. Enviado há 3 semanas. Precisamos agir rápido antes do aniversário dela. Ela está começando a esquecer as coisas. O advogado diz que procuração é simples se mostrarmos que ela não é mais capaz. A cabana, a casa, as economias podemos proteger para a família. Sua respiração para. Outra mensagem abaixo. O pai vai entender depois que estiver feito. É para o bem dela. A música continua tocando na sala. Alguém chama seu nome para cortar o bolo. Mas o mundo virou de cabeça para baixo. Seus filhos, aqueles que você carregou no ventre, amamentou, preocupou-se, sacrificou tanto por eles, estão planejando tirar sua vida de você. Não depois que você partir. Enquanto você ainda está respirando. Meu nome é Liv Hansen. Tenho 70 anos agora, embora tudo isso tenha acontecido só em dezembro passado. Moro em uma pequena casa de madeira perto de Bergen, onde as montanhas caem direto no mar e os invernos ensinam paciência. Nunca imaginei que contaria uma história assim. Não sobre a minha própria família. Mas aqui estou, compartilhando com vocês porque sei que alguns de vocês sentiram aquele mesmo choque silencioso. O momento em que percebem que as pessoas que mais amaram podem machucar mais fundo. Se vocês já ficaram sozinhos se perguntando se são os únicos traídos pelo próprio sangue, fiquem comigo. Essa não é só uma história de dor, é uma história do que vem depois. De como uma mulher idosa encontrou força novamente. E sim, de como ela fez com que eles nunca esquecessem o que tentaram fazer. Antes de continuarmos, se histórias reais como essa, histórias sobre família, confiança, coração partido e justiça silenciosa, significam algo para vocês, por favor. Apertem esse botãozinho de inscrever-se. Não custa nada, mas ajuda eu continuar compartilhando essas verdades com pessoas que entendem o que é viver uma vida longa e ainda ter tanto para sentir. E que esse Natal traga calor para vocês, mesmo que as noites sejam longas. Vocês merecem isso. Obrigada, de um coração velho para outro. Eu nasci em 1955, em uma vilazinha ao norte de Trondheim. Meu pai pescava, minha mãe costurava. A vida era dura depois da guerra, mas o amor era simples. Conheci BJRN quando tinha 20 anos. Ele trabalhava nos portos, forte e firme, com uma risada que tornava o frio suportável. Casamos jovens, em 1976. Lars chegou no ano seguinte, um menino barulhento e curioso que escalava tudo que via pela frente. Sigrid veio 2 anos depois, gentil, observadora, sempre desenhando retratos da família. Trabalhamos duro. BJRN nos barcos, eu em uma lozinha e depois em casa. Compramos nossa casa quando Lars tinha 10 anos, um lugar simples com vista para a água, que fazia todo o sacrifício valer a pena. Criamos eles com valores noruegueses, honestidade, trabalho duro, família acima de tudo. Quando saíram de casa, ajudamos com universidade, apartamentos, primeiros carros. Quando o marido de Sigrid perdeu o emprego, pagamos quietamente a hipoteca deles por 6 meses. Quando Lars abriu o próprio negócio e quase faliu, BJRN emprestou dinheiro que tínhamos guardado para a nossa velhice. Nunca pedimos de volta. É o que pais fazem. Com o passar dos anos, as coisas mudaram devagar. Lars se mudou para Stavanger por causa do trabalho no petróleo. Sigrid dava aula em Oslo. Visitas ficaram mais curtas. Ligações também.
Eu me convencia que era normal. Filhos crescem, têm vidas próprias. Mas BJRN notava coisas que eu tentava ignorar. Como Lars sempre perguntava sobre a cabana, nosso chalé na montanha que meus pais me deixaram. Como Sigrid uma vez disse meio brincando, mãe, você devia deixar a gente ajudar a gerenciar as coisas antes que fique velha demais para decidir. Eu ria. BJRN não. Então vieram os e-mails. Aqueles que BJRN encontrou na manhã do meu aniversário. Ele não queria estragar o dia, disse depois. Achava que talvez eles mudassem de ideia. Mas quando me viu tão feliz, tão grata, não conseguiu ficar calado. Naquela noite, depois que todos foram embora, a casa cheirava a bolo e pinheiro. Desenhos dos netos estavam colados na geladeira. BJRN e eu nos sentamos à mesa da cozinha no escuro. Eu olhava para as impressões que ele tinha feito. Minhas mãos tremiam. Há quanto tempo? Perguntei. Meses, ele disse. Começaram a falar com o advogado em setembro. Senti algo se quebrar dentro de mim, não alto, não dramático. Só um estalo silencioso, como gelo cedendo sob os pés. Não chorei naquela hora. Não conseguia. Estava chocada demais. Com raiva demais. Com o coração partido demais. BJRN passou o braço ao meu redor. Não precisamos fazer nada hoje à noite, sussurrou. Mas vamos fazer algo. Eu assenti. Porque uma coisa era clara, a festa surpresa não era um presente. Era uma máscara. E eu não ia mais usar uma. E assim a casa ficou em silêncio naquela noite, o último balão descendo devagar até o chão como uma promessa esquecida. O bolo ficou pela metade na bancada, a cobertura borrada onde dedinhos haviam alcançado. BJRN apagou as luzes uma a uma, e nos sentamos juntos na cozinha. O único som sendo o zumbido baixo da geladeira e o distante bater das ondas do fiord contra as rochas lá embaixo. Eu segurava as impressões no colo, lendo as palavras repetidas vezes, como se olhar por tempo suficiente pudesse fazê-las desaparecer. Não desapareceu. Na manhã seguinte, a neve havia engrossado durante a noite. Tudo lá fora parecia limpo, inocente. Dentro, nada mais era o mesmo. Preparei o café como sempre, forte, preto, 2 colheres de açúcar para BJRN. Ele sentou-se à minha frente, os olhos vermelhos por falta de sono. Nenhum de nós falou por um longo tempo. Então ele disse bem baixinho, não podemos deixar que saibam que sabemos. Ainda não. Eu assenti. Porque se eu os confrontasse agora eles negariam. Chorariam, pediriam desculpas, prometeriam que era um mal-entendido. E uma parte de mim, essa parte tola e amorosa, talvez acreditasse. Talvez perdoasse rápido demais. Mas os e-mails estavam lá datados claros. Eles haviam planejado isso. Eles haviam escolhido. Então esperamos. E enquanto esperávamos começamos a nos proteger. Primeiro ligamos para o nosso velho amigo Eric, o advogado que cuidou dos papéis da casa há 30 anos. Ele ouviu sem interromper, do jeito que só noruegueses de certa idade conseguem, pacientes, firmes. Quando terminei, ele suspirou. Liv disse, isso é mais comum do que você pensa. Filhos ficam impacientes. Mas vocês ainda têm tempo. Ele nos disse exatamente o que fazer. Atualizar o testamento imediatamente, criar um traste para o chalé para que ninguém pudesse tocá-lo até que os netos fossem mais velhos, adicionar cláusulas que deserdariam automaticamente quem o contestasse. Dirigimos até o escritório dele no dia seguinte, as correntes de neve tilintando nos pneus, e assinamos tudo. Parecia frio mecânico como assinar pedaços da nossa vida, mas também parecia uma armadura. De volta em casa comecei algo menor, mas mais afiado. Comecei a lembrar coisas em voz alta. Sabe, eu dizia casualmente quando Lars ligava, estava pensando no chalé de novo. Talvez eu o deixe para uma instituição de caridade local. Eles fazem um trabalho tão bonito com os idosos. Eu ouvi a pausa na linha, a inspiração rápida. Não precisa correr, mãe, ele dizia, voz muito suave. Eu sorria para o telefone. Deixe-o preocupar-se. Sigrid era mais esperta. Começou a visitar mais vezes, trazendo sopa, oferecendo ajuda com as compras. Você parece cansada, mãe dizia, os olhos procurando meu rosto. Eu dava tapinhas na mão dela. Só a velhice, querida. Nada com que se preocupar. Mas eu a observava. Via como o olhar dela se demorava no arquivo onde guardávamos os papéis importantes. Via como ela perguntava, bem delicadamente, se eu havia pensado em procuração por via das dúvidas. Cada vez que ela saía, eu sentia uma nova pontada de dor. Essa era minha filha, aquela que se encolhia ao meu lado durante tempestades, sussurrando que eu era o lugar mais seguro do mundo. Agora ela me media em busca de fraqueza. BJRN e eu conversávamos todas as noites.
Às vezes chorávamos. Às vezes apenas nos sentávamos em silêncio, de mãos dadas. Uma noite ele disse: fico pensando no dia em que Lars nasceu. Como ele não parava de chorar até você pegá-lo no colo. Achei que esse laço nunca se romperia. A voz dele quebrou. Apertei sua mão com mais força. Não se rompeu, eu disse. Mudou. E nós temos que mudar com ele. O Natal chegou rápido. A família sempre se reunia aqui. Tradição, calor, lutefis e leve-se a árvore decorada com enfeites mais velhos que as crianças. Este ano, eu me perguntei se conseguiria suportar. BJRN disse que deveríamos. Deixe que venham, sussurrou. Deixe que vejam o que quase jogaram fora. Então os convidamos. A casa cheirava canela e pinho. Os netos corriam pelos cômodos rindo sem saber de nada. Lars chegou primeiro, braços cheios de presentes embrulhados, sorriso largo. Sigrid veio em seguida, bochechas coradas do frio, me abraçando mais tempo que o usual. Eu retribuí o abraço, mas não muito forte. Queria que sentissem a distância, mesmo sem poder nomeá-la. O jantar começou quieto. Depois vieram os brindes. Lars se levantou. A mãe disse, erguendo o copo: 70 anos de amor, força e o melhor exemplo que qualquer um de nós poderia ter. Todos beberam. Eu sorri, ergui meu copo e não disse nada. Depois da refeição, enquanto os netos brincavam na sala, eu me levantei. O ambiente ficou em silêncio. Olhei para cada um deles, meu filho, minha filha, seus cônjuges, os pequenos espiando da porta. Tenho algo para compartilhar, comecei. Voz suave mas clara. Um presente de certa forma. Tirei do bolso do cardigão uma pasta fina. Coloquei-a na mesa. Sem drama. Apenas calma. Estas são cópias de alguns e-mails, disse. E de alguns documentos que o advogado de vocês preparou. O rosto de Lars ficou branco. A mão de Sigrid voou à boca. Eu os encontrei no meu aniversário, continuei. No dia da surpresa. O silêncio se esticou denso e pesado. Um dos netos perguntou: vovó, o que houve? Eu sorri para ela com doçura. Nada agora, meu amor. Está tudo bem. Olhei de volta para meus filhos. Vocês planejaram me declarar incapaz. Tomar controle de tudo, minha casa, minhas economias, o chalé que os avós de vocês nos deixaram. Enquanto eu ainda estava viva. Lars abriu a boca, fechou-a. Os olhos de Sigrid se encheram de lágrimas. Eu poderia ter gritado, disse. Poderia tê-los expulsado naquela noite. Mas esperei. Queria ver se a culpa os traria aqui com honestidade. Não trouxe. Abri a pasta apenas o suficiente para que vissem o Novo Testamento, os papéis do traste, as cláusulas. Tudo está protegido agora, disse baixinho. O chalé está em traste para os netos. A casa e as economias serão divididas justamente quando chegar a hora. Mas se alguém contestar, perde a parte completamente. Lars se levantou devagar. Mãe, nós estávamos preocupados. Pensamos. Vocês pensaram que eu era fraca, completei. Pensaram que podiam tomar antes que eu desse. Sigrid sussurrou. Desculpe-nos. Olhei para os dois, longa e firmemente. Desculpar é um começo, disse. Mas a confiança, essa vai demorar mais. Eles partiram logo depois. Os abraços foram desconfortáveis. Os netos se agarraram a mim, confusos. A porta se fechou atrás deles, e a casa ficou quieta de novo. BJRN veio por trás, envolveu minha cintura com os braços. Você conseguiu, murmurou. Eu me encostei nele. Não, sussurrei. Nós conseguimos. Lá fora a neve continuava a cair. Suave. Silenciosa. Cobrindo tudo. Mas dentro de mim, algo havia mudado. A dor ainda estava lá, aguda e real. Mas a força também. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com paz. A neve continuava a cair naquela noite de Natal, suave e implacável, como se o próprio mundo quisesse cobrir o que acabará de acontecer. A porta da frente se fechou atrás de Lars e Sigrid com um clique suave que ecoou mais alto do que qualquer grito. Os netos já tinham sido levados para casa pelos outros avós, poupados da parte mais pesada da noite. BJRN e eu ficamos no corredor, as luzes da árvore lançando sombras longas pelo chão. Nenhum de nós se mexeu por um longo tempo. Caminhei até a janela e olhei para o fiord. Água negra, neve prateada, as montanhas em silêncio como velhos amigos que já viram tudo. BJRN veio ao meu lado. Ele não falou. Apenas apoiou a mão no meu ombro, quente e firme, a mesma mão que segurou a minha nos partos, nas perdas, em todos os anos quietos. Virei-me para ele e pela primeira vez desde a festa deixei as lágrimas virem. Não alto. Apenas lentas, constantes, do tipo que lava o que se acumulou por tempo demais. Não falamos muito naquela noite.
Limpamos tudo em silêncio, os pratos, os papéis de presente, as migalhas de lefse. Quando a cozinha ficou arrumada de novo, sentamos perto da lareira com xícaras de chá que nenhum de nós bebeu. BJRN finalmente disse: "Tenho orgulho de você, Liv. Você foi gentil, mas foi forte." Olhei para as chamas. "Não me senti forte", sussurrei. "Me senti partida." "Mas você não deixou que eles te partissem completamente", ele disse. "É aí que está a diferença." As semanas depois do Natal foram estranhas e silenciosas. Lars ligou 2 vezes, a voz baixa e hesitante, perguntando se podíamos conversar. Eu disse sim, mas ainda não. Sigrid enviou uma carta longa, páginas de desculpas, explicações, arrependimentos. Ela escreveu sobre medo, sobre pressão de Lars, sobre como se convenceu de que era proteção, não roubo. Li uma vez, depois guardei na gaveta. Eu não estava pronta para perdoar. Não completamente. Perdão não é uma chave que se vira, é um degelo lento. A primavera chegou como sempre chega, mesmo quando você acha que o inverno vai durar para sempre. A neve derreteu, o fiord virou azul profundo e o jardim acordou. Plantei minhas rosas de novo, as mesmas que cuidei por décadas. Numa tarde, Lars chegou sem avisar. Ficou na porta, mãos nos bolsos, parecendo mais jovem do que seus anos, como o menino que um dia me trouxe dentes de leão. Deixei-o entrar. Sentamos no jardim. Ele chorou. Eu escutei. "Eu errei, mãe", ele disse. "A ganância entrou na minha cabeça. Esqueci o que você nos ensinou. Esqueci você." Olhei para ele por um longo tempo. "Você me machucou profundamente", eu disse. "Mas você ainda é meu filho. Isso não desaparece." Não nos abraçamos naquele dia. Mas conversamos. Conversamos de verdade. Ele prometeu reconquistar a confiança, um pequeno passo de cada vez. Sigrid veio 1 mês depois. Trouxe flores silvestres do jardim da escola. Caminhamos à beira da água. Ela também chorou. Segurei a mão dela, do mesmo jeito que fazia quando ela era pequena. "Eu te amo", eu disse. Mas o amor agora tem regras. Os netos ainda vinham com frequência. Eles não sabiam toda a história, ainda não, mas sabiam que a vovó e o vovô estavam mais quietos, mais próximos. Ajudavam no jardim, ouviam histórias antigas sobre o fiord, sobre os bisavós. As risadas deles enchiam a casa de novo, puras e sem sombras. BJRN e eu fizemos uma viagem naquele verão. Só nós dois, para as Ilhas Lofoten. Vimos o sol da meia-noite, caminhamos de mãos dadas em praias vazias. Renovamos nossos votos sob um céu tão claro que doía. Sem cerimônia, sem convidados. Só nós, prometendo de novo enfrentar o que viesse, juntos. Anos se passaram desde aquele aniversário. A cabana está segura em um traste para os netos. A casa ainda é nossa. Lars e Sigrid visitam agora com cuidado, com respeito. A confiança não voltou a ser o que era, algumas coisas não voltam iguais, mas está crescendo, frágil e verdadeira. Eles aprenderam. Nós aprendemos. Olhando para trás, vejo aquele sussurro: algo não está certo. Olhe isso, não como o fim da nossa família, mas como o momento em que escolhemos a verdade em vez da ilusão. Doeu. Profundamente. Mas também me libertou. Recuperei minha vida, minha dignidade, minha voz. E no final, essa é a vingança mais silenciosa e mais forte de todas. Viver bem, protegida, cercada pelo amor que se conquista, não o que se toma. Se você escutou até aqui, obrigado. Obrigado por ficar comigo na dor e na cura. Se essa história tocou algo no seu próprio coração, se você já se sentiu traído por quem estava mais perto, saiba que você não está sozinho. A força vem nos momentos quietos, quando você decide proteger o que mais importa. Se histórias assim reais, cruas e cheias de esperança, significaram algo para você, por favor considere se inscrever. É algo pequeno, mas ajuda a continuar compartilhando. E que seus dias sejam suaves, suas noites tranquilas, e seu coração sempre corajoso. Com amor, Liv Hansan.